que eu esteja aqui para transmitir aquilo que o Senhor tem através da minha vida. Deus abençoe cada um aqui presente em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Nós leremos do 14 até o 21. E aí a gente vai dar continuação ao que a diaconisa Mônica começou no domingo passado, né? E assim, o pastor Edivelto até começou também, e a Thaís, domingo de manhã, falando no louvor sobre Apocalipse, sobre o Alfa e Ômega. O pastor Edivelto falou alguma coisa de Apocalipse. A diaconisa Mônica à noite pregou sobre a igreja de Filadélfia. E agora a gente vai dar, vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Então vamos lá. Já está aqui, Apocalipse 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Para a gente dar início, eu vou falar um pouquinho sobre a história. O nosso tema de hoje é esfriamento espiritual. E o nosso pano de fundo, para a gente ter um entendimento assim de Apocalipse, todo mundo sabe que Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E ele também é chamado de revelação de Jesus Cristo. E revelação significa desocultamento, desvendamento ou manifestação. Apocalipse, ele é o último livro, ele foi escrito pelo apóstolo João. Ele começa com João, o último apóstolo sobrevivente. Já era idoso, bem idoso naquela época. Ele estava exilado na pequena e desabitada ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso. As autoridades romanas naquela época, elas haviam banido o apóstolo por quê? Porque ele falava sobre Jesus Cristo, né? Ele pregava o Cristo real, verdadeiro, e ninguém quer ouvir a verdade. Por isso ele foi exilado. E lá, durante a pregação do Evangelho, enquanto em Patmos, João ele recebeu uma série de visões. E essas visões, elas expuseram o quê? A história futura do mundo, que está dentro de Apocalipse. Quando João foi preso, ele estava em Éfeso, ministrando as igrejas dali e as cidades das redondezas. E o que ele queria com isso? Ele tentava fortalecer as congregações. Porque durante as perseguições, o que a gente tende a fazer? A gente tende a enfraquecer. Então ele queria fortalecer as igrejas. E aí, essas pessoas, eles começaram o quê? A seguir o mandamento divino, que está lá em Apocalipse 1, só para vocês terem entendimento do que estava acontecendo antes de João ir para a ilha de Patmos, né? Então, lá em Apocalipse 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, o que João fez? Ele endereçou Apocalipse as mesmas, que está em Apocalipse 1:4.
João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. As igrejas tinham começado a sentir os efeitos da perseguição. Pelo menos um homem, provavelmente um pastor, já tinha sido martirizado. Apocalipse 2:13. Que está dizendo assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. A essas igrejas, Apocalipse forneceu uma mensagem de esperança. Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana. Embora muitas vezes o mal e poderosos homens perversos pareçam dominar, o final deles é certo. Cristo virá em glória para julgar e reinar. E agora vamos entrar em Laodiceia. A igreja de Laodiceia, materialmente rica ou rica em Cristo? Laodiceia, ela ficava localizada no Vale do Rio Lico, na cidade do sudoeste da Frígia. Ela se tornou o mais saudável e importante centro comercial. Ela era uma cidade muito rica, né? Ela era conhecida comercialmente pelo quê? Pelas suas atividades bancárias, pela sua lã e pela sua medicina. Então, ela era muito rica. E ela tinha um problema com o fornecimento de água. Ela não tinha água potável. Então, o que acontecia? Ela construiu um aqueduto subterrâneo para trazer água. Mas, mesmo assim, a água ela não chegava de forma potável. Então, todas as 3 atividades comerciais que Laodiceia tinha, ela fez o quê? Desempenhar um importante papel para essa carta chegar. Porque ela era muito rica materialmente, mas ela não era rica espiritualmente. E aí, Laodiceia, o que aconteceu? Os moradores eles se tornaram ricos. Eles produziam lã de ótima qualidade. Eles teciam roupas muito caras. Eles vendiam e tinham grandes lucros. Eles tinham tudo materialmente. Só que a cidade ela tinha esse problema terrível com a água. Eles não haviam suprimento de água potável. Imagina só a gente não ter água. Às vezes eu ouço vocês dizerem assim: hoje não tem água lá em casa. Como que eu vou lavar meu uniforme? Como que eu vou fazer comida? Já é ruim não ter água. Mas a gente sabe que a água vai normalizar. Imagine você saber que você não vai ter água, mas você nem tem água potável. Quando a água chega, ela não é uma água salúvel, ela não é uma água boa para beber. Né? Eu já tomei água da minha tia, que era uma água salobra. Não sei se alguém já tomou água salobra. E a água salobra ela tem um gosto muito ruim, né? Você toma aquela água horrível. E aí eu fiquei tentando imaginar o gosto dessa água. Porque era uma água que assim, eles descrevem que era, quando bebiam, você podia ficar doente. Né? E aí aqui Jesus fala que estava a ponto de vomitar-te. Então, a cidade ela tinha esse problema com a água. Não havia suprimento de água potável. Quase todos os rios da região, eles vinham de fontes quentes, que era perto de uma cidade que se chamava Hierápolis. E, portanto, a água canalizada que recebiam era de gosto muito desagradável. Então, as pessoas sabiam que se bebessem daquela água, elas podiam ficar doentes. Então, o que adiantava? A cidade, ela tinha muitos bens materiais, ela era rica, mas ela não tinha um abastecimento de água potável. Ela não tinha como saciar a sede daquele povo. Ela tinha riqueza, mas ela não conseguia sanar o problema da água. Então, o que acontece? A igreja de Laodiceia, ela não era nem fria, rejeitando abertamente a Cristo, né? Ela rejeitava Cristo. E também ela não era nem quente, né? Porque aqui no versículo no versículo 16 diz: assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então a igreja de Laodiceia não era nem fria, rejeitando abertamente a Cristo, e nem quente, cheia de zelo espiritual. Eles não eram frios
frios, sabiam que Deus ele era real e que Jesus morreu pelos seus pecados. Mas também eles não eram quentes. Eles, o que acontece? Eles adoravam por dever e não por amor a Deus. Então, o que acontece? Lembra do muro? Vocês já ouviram a história do muro? Porque assim, tem um muro e aqui do lado tem um crente e aqui do outro lado tem a pessoa que está em cima do muro, né? Aí ele fica em cima do muro aqui. Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, chama. E aí a pessoa não quer saber, né? Porque a quem pertence o muro? Ao diabo. E a mesma coisa o morno. O morno é aquela pessoa que ele vai para a igreja, ele está fazendo de qualquer jeito, mas ele não quer reconhecer que ele está fazendo de qualquer jeito. Porque para ele está bom. A pessoa fria não, ela está fria, então Deus sabe que ela está fria, ela não quer nada. Então ela sabe que ela está no mundo, ela reconhece que ela não quer nada. Mas o morno não. O morno ele está em cima do muro. É pior, ele não reconhece. Ele está enganando a si mesmo. Ele não engana a Deus, ele engana só a si mesmo. Ele não reconhece, ele vive uma vida de ilusão, uma vida de aparências, onde só quem perde é ele mesmo. Ele engana só a si mesmo. Né? Ele vive uma falsa ilusão de que está tudo certo, de que está tudo lindo, né? De que está tudo bonito. Ah, eu faço isso, está tudo certinho, mas não está certo. Deus sabe que não está certo. Ele engana a si mesmo. E esse é o morno. Por isso que Cristo diz que ele está a ponto de vomitar. Porque ele sabe o que passa no coração de cada um. E aí, a quem você engana? A gente não engana ninguém, a gente engana a si mesmo. Então, a quem a gente pode enganar? Ninguém. Então, quando Cristo ele usa essa metáfora, ele fala que ele está a ponto de vomitar, ele está querendo fazer com que eles possam enxergar e que eles busquem ajuda. Ele quer ajudar os crentes lá de Laodiceia a compreenderem como ele sentia com o estilo de vida que eles estavam vivendo. Porque eles achavam que tudo estava muito lindo. Eles eram ricos materialmente. Eles tinham todas as riquezas, mas eles estavam distantes de Cristo. Eles não tinham a riqueza mais importante que era Cristo. Infelizmente, eles julgavam o seu estilo de vida muito apropriado. Eles tinham comércio lindo, eles vendiam, eles tinham tudo materialmente, né? Eles deviam ter os melhores carros, que naquela época não tinham, mas digamos que a gente traga para os dias de hoje, né? Eles tinham seus melhores carros, eles tinham suas melhores roupas, suas melhores casas, mas eles viviam vidas de aparências. Eles não tinham o que importava, o que Deus queria, eles não tinham uma vida cheia da presença do Senhor Jesus. Eles viviam uma vida morna, uma vida vazia. Eles não conseguiam ver que eles estavam errados, que eles necessitavam de mudança. Eles não compreendiam que o dinheiro e bens não contavam para Deus. Deus, ele quer que a gente tenha riqueza interior, riqueza de coração. Que a gente seja puro, que a gente seja amorosos, quer que a gente sirva aos outros de coração, compartilhando o seu grande amor. Mas os nossos irmãos de Laodiceias, eles não compreendiam que Deus os via como miseráveis, pobres, cegos e nus. O Senhor disse a eles que os ajudaria se eles admitissem que realmente precisassem. Só que às vezes a gente não quer admitir que a gente precisa, né? Porque a gente se acha muito autossuficiente, que a gente não precisa de ajuda. E reconhecer que precisa de ajuda é reconhecer que depende de alguém. Eu acho que não é errado você reconhecer que depende. Eu dependo de Cristo totalmente. Eu dependo muito de todo mundo, porque eu não sou autossuficiente. Eu acho que ninguém é autossuficiente. Até Cristo, quando ele estava naquele momento ali de suplício, lá na cruz em que ele sofreu, ele clamou ao Senhor Pai. E ele falou, ele pediu que passasse dele aquele momento de dor. Porque nós, em algum momento da vida, a gente vê que a gente não depende. Nós não somos autossuficientes. Todos nós dependemos de alguém. Né? A gente pode se achar, se julgar assim, eu não dependo de ninguém. Será que a gente não depende de ninguém? A
gente depende sim. Ai de nós se não dependêssemos. Às vezes eu penso assim, ai, queria não depender de ninguém. Porque às vezes na hora que a gente está chateada, né? Fala assim, eu não quero depender, mas depende. Depende. Sabe por quê? Porque Deus nos fez assim, dependentes. Sabe por quê? Porque nós somos seres que vivemos em comunidade. Nós dependemos um do outro, nós dependemos de contato. Nós precisamos de abraço, né? Quem gosta de viver sozinho? Ninguém. Eu acho que ninguém, né? Nem os bichos gostam de viver sozinho. E aí o Senhor disse que os ajudaria sim, se admitissem as suas necessidades. Ele queria muito ser convidado para entrar nas suas vidas e receber um lugar de honra. E agora vem uma pergunta para a gente refletir. Jesus tem um lugar de honra na sua vida? Vamos pensar. Servindo de todo o coração. Deus quer que nós servimos de todo o coração. Que a gente sirva com entusiasmo e de todo o coração. Em Apocalipse 3, você pode colocar para a gente ler? Do 15 ao 16, ele diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morna e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele nos adverte quanto a sermos mornos e nos ensina que não ser frio nem quente é inaceitável para Deus. Na verdade, ele preferiria que fôssemos frios para com ele ao invés de mornos. Seu desejo é que sejamos quentes, inflamados, empolgados, entusiasmados para com ele, para com sua palavra, seus princípios e sua vontade para as nossas vidas. Que sejamos sempre assim, empolgados, entusiasmados, vivos, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, contagiantes, que a gente contamine as pessoas com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus iria preferir que alguém fosse frio e não morno. Vou repetir. Por que Deus iria preferir que alguém fosse frio e não morno? Em princípio, morno seria melhor que nada, né? A gente pensa, né? Ah, mas morno é melhor que nada. É melhor ser morno do que frio. Eu, de verdade, já pensei. Várias vezes fiquei pensando, né? Por que não morno? Frio, quente, mas morno, porque eu penso no banho, né? Um banho morno é melhor do que um banho frio. Ou, às vezes, um banho quente, muito quente, queima. Mas não. Morno não é bom. Acredito que seja assim porque pessoas mornas facilmente se enganam e são levadas, né? São levadas, se deixam levar por qualquer um. Então a pessoa, quando ela está morna, ela o quê? Vai ser levada pelo vento, porque ela não está embasada na palavra de Deus, ela não está firme, ela não está alicerçada, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. Então tudo que falarem para ela, ela vai se deixar levar, né? É que nem as ondas, né? A onda vem e vai. Vem e vai. É a mesma coisa a pessoa morna. Vai e vem, vai e vem. E aí vai, porque ela não está alicerçada. Então ela não faz o que deveria fazer. Ela faz o que a maioria está fazendo. Então ela anda de acordo com a maioria. Muitas vezes eu já fui assim, quando eu não sei o local, eu falo assim, não, vamos seguir o fluxo, né? E se as pessoas estão falando, então ali deve ser o caminho certo. Então a pessoa morna provavelmente assim, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, então aqui deve ser o caminho certo, vamos seguir para cá. Acho que vamos para lá. Mas ela não tem certeza de nada. Por quê? Porque ela não está embasada naquilo que Cristo tem para a vida dela. Ela não está se alimentando, ela não tem certeza de nada. Então ela vai seguir o que falarem para ela que é o certo. O certo é esse aqui, porque esse é verde, tá? Não vai para aquele ali, não, porque aquele ali é azul. Então ela vai seguir o que falarem para ela. Ela não vai ter experiência. Ela não vai ter experiência com Deus. As pessoas mornas, elas oferecem sacrifícios e não obediência sincera a Cristo. Por exemplo, elas podem ir à igreja por obrigação
e não por amor. Mas no fundo, elas não querem estar na igreja. Elas vão ali só para que as pessoas possam ver que elas estão ali. Entretanto, quando uma pessoa é totalmente fria para com Deus, pelo menos ela sabe que sua frieza pode ser tratada mais facilmente do que no caso de alguém que anda enganado. Porque a pessoa está tão enganada no seu próprio morno ali, que ela não acredita, ela está tão ali naquele morninho, naquele vai com os outros, naquele banho-maria, que para ela tá bom viver enganada. Não, isso aqui está muito bom para mim. Para que eu quero ser desse banho-maria? Então ela vive um auto-engano. Ela vive se enganando. Porque para o diabo também isso é muito bom. É uma vida que ele está ceifando. É uma vida que ele vai levar. Então, enquanto a gente vive esse auto-engano, porque tudo é muito difícil cavar poço. É muito difícil sair da poltrona e dobrar o seu joelho no quarto. Eu falo por experiência própria, porque eu sei que é muito difícil. É muito difícil largar o controle remoto. Então é muito mais fácil ser cozido em banho-maria, né? Vivendo morninho, do que você viver cheio da empolgação, cheio do Espírito Santo. É difícil. Ninguém nunca falou que seria fácil. Só que se a gente todo dia não galgar um degrau, não vai mudar em nada as nossas vidas. A gente vai virar morno. E morno, Deus disse que ele está a ponto de vomitar. E a gente não quer ser vomitado. A gente quer ser o que? Cheio, 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 cheio. Em novembro é mesmo o Espírito Santo que a gente venha ser cheio. Cheio, que a gente venha ter entusiasmo. Mas não entusiasmo que faz, mas entusiasmo que contamine, que contagie. E eu acredito que a vida não vale a pena ser vivida sem Jesus Cristo. Porque se Ele não for o centro da nossa vida, infelizmente, não vale a pena viver. Mas tem pessoas que desperdiçam a vida vivendo sem conhecer a Cristo e vão morrer sem conhecer a Cristo. Mas que a gente seja canal de bênção para essas pessoas, para que pessoas conheçam a Cristo através das nossas vidas. Que nós possamos ser canal para essas pessoas. Que a gente faça diferença. Não precisa ir longe, que a gente faça diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Porque às vezes eu paro e olho para mim, olho para a minha família. E eu fico pensando, Senhor, que eu faça a diferença aqui dentro desse quadrado. Se eu fizer a diferença nesse quadrado, eu já fico muito feliz. Porque, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu só quero que eles te conheçam, que eles sintam, que saiam do morno e que venham para o quente. Porque de que valeria a vida? Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família? Nada. Entendeu? Então que a gente possa transbordar, porque fácil não é. Só Deus sabe o que a gente passa, o que a gente vive. A vontade que tem de correr, de sumir. Mas a gente não pode, porque a gente tem uma família que depende que a gente alicerce. E que se parar, de que valeu até agora. E eu quero ser como Paulo, né? Que ele lutou, ele completou a carreira e que ele combateu o combate que ele venceu. E eu quero naquele grande dia, né? Como diz aqui no final, na coroa da vida, eu quero estar lá com a minha família. E eu creio que todos nós estaremos lá naquele grande dia. E agora nós vamos para o nosso tema: esfriamento espiritual. Então, de repente, parece que alguma coisa mudou. Ir à igreja já não dá prazer como antes. Falta ânimo para a leitura da palavra. O louvor se torna morno e a adoração sem vida. A apatia e a indiferença passam a tomar conta da caminhada cristã e a sugar o vigor que outrora enchia os momentos de solitude e oração. Quando eu estava escrevendo aqui, eu fui ver o que era solitude, né? Solitude é aquele momento a sós com Deus. É aquele momento que a gente dedica ao Senhor, né? Há quanto tempo a gente não tem aquele momento de solitude, de oração com Deus?
esfriamento espiritual, um mal que devemos combater. Um mal que eu creio que tem acometido muitos de nós cristãos. E que a gente tem que combater sim, porque às vezes a gente não quer reconhecer. Mas esse é um mal que infelizmente acomete, sabe por quê? Porque ele acomete aqueles que estão assim, alicerçados, aqueles que incomodam o inferno. Porque se a gente não estiver incomodando, a gente não tem por que ser acometido do mal. Então, a gente tem que combater ele bem rápido. Então, ele pode ser causado por quê? Por que motivos o esfriamento espiritual ele pode ser causado? Por práticas pecaminosas, práticas que não agradam a Deus, decepções com lideranças, falta de contato com as escrituras, leitura, devocional, excesso de trabalho. Às vezes a gente trabalha demais e dedica pouco tempo para Deus ou tempo nenhum. Consumo exacerbado de conteúdo negativo. Às vezes a gente dedica tempo demais àquilo que não agrega a Deus, né? Como o quê? Celular, televisão, conversas que não agregam em nada. Ou nada, às vezes a gente não faz nada, mas podia estar fazendo outras coisas, né? Negligência na comunhão com Deus, e lá vai. Se a gente fosse ficar aqui, ficaria a noite toda falando sobre isso. O esfriamento, ele tende a começar bem de mansinho, como tudo na nossa vida, né? Nada é de um dia para o outro. Tudo é bem devagarzinho. Mas aí, ele começa a tomar proporções muito grandes. Quando a gente vê, a gente já está bem frio, né? E aí começa a afetar a nossa vida como um todo. Mas a gente também tem formas de sanar esse problema. E aí eu pontuei 5 atitudes para vencer o esfriamento espiritual. Laodiceia, ela sofria do esfriamento espiritual, né? Porque ela totalmente se afastou de Cristo. E Jesus, ele foi dando formas para que ela se voltasse. Porque Deus, ele sempre nos dá chances, Jesus, de voltar. E a gente tem sempre chances de voltar. Enquanto houver fôlego de vida, a gente tem chances. E aqui vem 5 atitudes para vencer o esfriamento espiritual. Primeira delas, rompa com todo tipo de pecado. Lógico, pecado a gente vai ter enquanto a gente estiver aqui no mundo. Mas tem pecados que eles nos afastam. E o que acontece? Às vezes a gente comete certos tipos de coisas que aí a gente se envergonha dessas coisas que a gente faz. E aí toda vez que a gente lembra disso, a gente se afasta de Deus. E aí a gente se afasta dos irmãos. E aí a gente começa a não querer ir para a igreja. Por quê? Porque o diabo é um acusador. E ele vai usar isso para te envergonhar. Ele vai usar isso para te afastar do Senhor, da presença de Cristo. Entendeu? Seja isso um desejo por alguma coisa, seja isso um ato, não importa. Você tem que ser mais forte. Você lembra que você tem um Cristo que deu a vida por você e que Ele te ama. Não importa o que você fez, Ele te ama acima de todas as coisas. Segundo, leia a Bíblia. Tenha intimidade com Cristo. Leia a Bíblia. Intimidade. Terceiro, passe tempo em oração e louvor. Dedique um tempo, ponha um louvor, medite, ore, solitude, aquele tempo a sós com Deus. Qual é o melhor horário para você? De manhã, à noite, de madrugada? Tire esse tempo. Deus, ele não dorme. Ele está sempre te esperando. Não importa se vai ser 1 hora, se vai ser 5 minutos. Ele quer um tempo a sós com você. Eu sempre vou bater nessa tecla porque é o que eu também preciso. A gente fala do que a gente precisa. Tenha comunhão com a igreja, com os seus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. A igreja junta, ela pode muito mais. Sozinha, nós não somos nada. A mão é isso. Isso aqui é só um dedo. Isso aqui é uma mão. Então, nós somos um corpo. Nós temos que estar juntos, permanecemos unidos. Por isso, nós teremos a nossa confraternização. Senão, não teríamos, porque não seríamos um corpo. E o último, teríamos muitos também para falar. Olhe para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o mais perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não temos que olhar para a direita nem para a esquerda.
nem para o frio, nem para o morno, nem para... A gente tem que olhar para Cristo, para aquele que vai nos dar salvação, para aquele que é o perfeito, para aquele que teve morte de cruz, para aquele que levou os nossos pecados, para aquele que lá, quando João estava lá em Patmos, ele fez a revelação, é aquele que a gente vai ter um encontro naquele grande dia. Olhe para Cristo. Se alguém vier, porque sempre vai ter acusadores. Sabe por que vai ter? Porque esse mundo é mau. O que tem de bom nesse mundo? Esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Você está fraco? Chore, mas chore nos pés de Jesus. Clame nos pés de Jesus. Quando você não tiver vontade de vir à igreja, venha. Sabe por quê? Hoje você não vai ter vontade, amanhã você não vai ter vontade, aí você não vai vir. E é assim que começa o esfriamento. Porque vontade a gente nunca tem, eu sou prova disso. A gente não tem, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis. Sabe, a gente é feito de carne e osso. Só Deus sabe. Eu cheguei aqui, eu falei assim, para diaconizar ontem, eu nem abracei. Já cheguei, igual uma metralhadora. Aí depois eu falei assim, ai meu Deus, eu vomitei. Parece que eu estava pregando para ela, eu vomitei em você já, né? Aí ela, não, Cris, eu falei assim, mas vou abraçar. Porque a gente tem problemas. E a gente precisa falar com aquelas pessoas que a gente confia, que a gente sabe que é pilar na nossa vida, também que é base. Pessoas que a gente sabe que Deus colocou na nossa vida para nos dar apoio, sabe? Porque nós somos de carne e osso. Quem dera não fôssemos, né? Mas a gente só vai deixar de ser quando a gente estiver naquele corpo celestial, naquele grande dia. Enquanto a gente estiver aqui, isso aqui, ó, vai doer, vai ficar duro, vai ter nódulos, vai ter dor de cabeça. Então, agora a gente vai para a última parte. Eis que estou à porta. Em Apocalipse 3:20, você pode colocar, por favor? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mostra que Jesus está batendo a porta de muitos corações. Agora mesmo é preciso lembrar que a maçaneta está do nosso lado. Cristo estava procurando entrar na igreja de Laodiceia, mas não contava com um único crente sequer. Essa pungente carta, pungente significa capaz de afetar ou impressionar extremamente os sentimentos. Era o bater de Cristo. Se um membro reconhecesse a sua falência espiritual e respondesse com fé salvadora, Cristo entraria na igreja. Mas Cristo, ele é um cavaleiro, né? Ele não faz nada à força. Ele não forçará a entrar na porta de ninguém, invadindo nossas vidas. Somos nós que devemos lhe dar as boas-vindas. Então, Cristo, ele bate. Ele vai bater. Ele vai continuar batendo. Mas quem tem que abrir a porta somos nós. E eu creio que todos nós aqui já abrimos a porta porque nós já tivemos um encontro com Cristo. Mas Cristo ainda está batendo em muitas portas. E aí a nós cabe falar do convite de Cristo. Que Cristo está à porta. E aquele que tem ouvido, que ouça o que Cristo tem a falar. Então, Jesus, ele nunca entra em lugar nenhum sem bater. Então, ele nunca vai entrar na sua vida, na vida de ninguém, onde ele não seja bem-vindo. Deus, ele quer trazer cura e retidão a cada área do seu ser, a cada área da sua vida. Mas ele espera o seu convite. Ele espera ser convidado por cada um de nós. Qual é a
familiar, é a sua área sentimental, é o seu casamento, eu não sei, mas Cristo sabe. Convide a Ele para fazer morada, convide a Ele para estar com vocês. Peça a Deus para lhe mostrar onde é preciso que Ele trabalhe. E saiba que Ele está ansioso para trazer restauração, cura e integridade. Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é e sempre será o mesmo. Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não. Hoje a gente quer, amanhã a gente já não sabe, mas Ele sempre será o mesmo. E Ele sabe o que cada um de nós quer. E Ele sabe o que quer para cada um de nós. Às vezes nem nós sabemos o que queremos, né? E às vezes o que nós queremos nós não temos porque nos distancia de Cristo. E Deus, Ele quer sempre a gente perto dEle. Então, que assim, Então, que Deus, Ele nunca faz nada pela metade. E assim como Ele nunca faz nada pela metade, que a gente também seja assim. Que nós também não façamos nada pela metade. Que a gente seja inteiro em tudo para o Senhor Jesus. Como a diaconisa Verônica falou de manhã aqui, eu não lembro, mas ela falou sobre algo também ser inteiro. Não falou algo? Se não for hoje, eu lembro de alguma coisa de ser inteiro. Ou foi sobre mental. Sobre a parte de ofertar, que você falou. Isso, que a gente... E aí, o que é ser inteiro? Às vezes a gente pensa que ser inteiro é dar muito. O ser inteiro é você se dedicar de verdade, sabe? É você não ser morno. É não ir com todo mundo. É não se deixar levar. Não é ser aquela bola que todo mundo chuta. A bola, chuta, você vai pra lá, aí daqui a pouco você vem pra cá. É ser inteiro mesmo. É se dedicar àquilo que Deus tem pra sua vida. É que a gente sabe, sempre fala, né? Às vezes você não tem, você pensa assim, mas eu não tenho aquilo pra dar pro Senhor. O que é aquilo? Você não sabe o que você tem que de melhor pro Senhor, eu sempre falo. Às vezes é o melhor sorriso, o melhor aperto de mão, o seu melhor glória a Deus, é o seu melhor folheto, é o que você vai dar com o seu coração, é o que você vai dar por inteiro. Então, que você seja quente, que você não seja morno, quente sempre. Então, que a gente seja inteiro, porque seja qual for a sua tarefa, trabalhe nela de todo o coração, como algo que é feito para o Senhor. Você pode colocar, por favor, Colossenses 3:23? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Porque a gente não tem que fazer nada para o homem ver. Quando a gente passa a fazer para que o homem veja, a gente está perdendo o foco de tudo na nossa vida. A gente está fazendo para aparecer. A gente está fazendo para o nosso ego, para a gente se inflar. E aí, cadê Deus? A gente passa a ser como outsider. Jesus passa a não estar mais naquilo. E aí, cadê Cristo? Ele perde o espaço dele. O Espírito Santo também não está mais ali. Porque a gente começa a deixar a vaidade entrar. E aí, Cristo ele não quer. Entendeu? E aí a gente começa o quê? Estufa o peito, né? Começa a querer aparecer. E Cristo não quer isso. Cristo, ele quer que a gente dê um lado e dê o outro lado. Porque Cristo era humilde. Ele não nasceu em lar esplêndido e berço esplêndido. Ele nasceu num lugar simples. Que a gente possa ser... Pode colocar de novo, por favor? Que tudo que a gente fizer, a gente faça sempre de todo o coração. Não importa se é lavar o banheiro da igreja. Não importa se é estar no púlpito pregando. Porque aqui não tem demérito. A gente está fazendo para Ele. Não é para aparecer. Como às vezes a gente fala assim, quem está lá na escolinha não aparece, só aparece quem está no altar. Não! Porque Deus, Ele
eles conhecem o seu secreto. Então não vamos menosprezar ninguém. Quem limpa o chão, quem lava aqui, quem faz aquilo. Deus, Ele te conhece no seu secreto. Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. Então, vamos começar o quê? A olhar para Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Então, façam de todo o coração. Que a gente seja assim, quentes, empolgantes, cheios do Espírito Santo. E que no meio do Espírito Santo, a gente venha a ser cheios do Espírito Santo. Que a gente venha a servir com entusiasmo e de todo o coração a Cristo. Que Cristo sempre ocupe o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar. Sempre. Porque aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Amém. Que assim seja. E o que eu